Irmãos, nós vamos agora nos voltar para a palavra de Deus, e eu quero te lembrar que nós precisamos de ser apegados à palavra do Senhor. Nós precisamos de ser apegados ao Senhor. E nós viemos aqui nessa manhã, não para ouvir uma aula, não para ouvir uma palestra, mas para ouvir a mensagem de Deus proclamada a nós. Não para ouvir nenhum homem, não para ouvir as minhas ideias, mas porque eu e você temos sede, temos necessidade de encontrar com o Senhor e de sermos encontrados por Ele. E esse encontro tem uma das suas maiores belezas nesse momento em que Ele fala conosco por meio da sua palavra. E é com esse coração que nós temos que nos aproximar da verdade do Senhor. E você pode abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3, e aí nós vamos começar a leitura do versículo 11, mas antes de você começar essa leitura comigo, eu queria te lembrar de algo que você talvez tenha ouvido mais recentemente, mas já aconteceu há um pouco mais de tempo. Um caso triste e real, onde no dia 15 de outubro de 2021, em uma maternidade em Goiânia, duas mães estavam ali grávidas, preparadas para um grande dia, o dia que os seus filhos iriam nascer. Um dia com certeza coberto de muita expectativa, ansiedade, e assim elas têm aqueles bebês. Aparentemente eles nascem bem, com saúde, são brevemente separados dessas mães, e depois restituídos a elas para que elas possam seguir com eles para casa, construírem suas famílias e assim viverem. E assim seria, a não ser por uma triste ocorrência, que foi o fato de que durante o tempo dessa breve separação, esses bebês foram trocados. E é claro que, pela pouca convivência ainda com aqueles bebês, também pelo fato de não ter nenhuma característica distintiva muito clara naquelas crianças, elas não são capazes, a princípio, de discernir, de entender que essa troca tinha acontecido. Aquelas famílias seguem para casa, e elas então vivem alguns anos, até que, com o passar do tempo, características surgem, traços ocorrem, situações acontecem, um desses casais entra em uma crise conjugal, e então o marido diz assim: eu quero um exame de DNA. Aquela mulher responde aquele homem dizendo: se esse filho não é seu, ele também não é meu, então eu também quero um exame de DNA. E eles fazem o exame. E para o choque deles, quando eles recebem o resultado, nenhum deles era pai ou mãe biológico daquela criança. Isso traz para eles um grande impacto. Eles vão investigar a história e descobrem que, na verdade, naquele dia, aqueles bebês tinham sido trocados. Essa história é uma história impactante, ela ocorreu verdadeiramente, é uma triste história, inclusive. Eu peço aos irmãos que, ao se lembrarem, orem por essas famílias reais e por esses sofrimentos reais. Mas por que é que eu conto a vocês aqui essa história? Porque essa história manifesta um dos imperativos que a vida coloca diante de nós, uma das verdades que nós não somos capazes de ignorar, que é o fato de que nós carregamos marcas, nós carregamos características que revelam inequivocadamente de quem nós somos filhos, que revelam quem é o nosso pai. E eu conto essa história a vocês, porque em 1 João, essa carta que nós temos domingo após domingo estudado, nós encontramos uma igreja que também vive uma certa angústia, um sofrimento, que está passando também por uma grande pergunta que se envolve de alguma forma com essa história. Por quê?
Porque a angústia no coração desses irmãos que estão ali naquela comunidade, que recebem essa carta de João, é a angústia marcada pela pergunta: será que Deus é de fato o meu Pai? Será que eu realmente sou filho de Deus? Será que eu sou salvo? Será que essa fé, ela é verdadeira? E essa pergunta, essa dúvida de filiação começa a assombrar o coração daqueles irmãos. Mas por quê? Por que eles se perguntavam isso? Por que isso estava no coração deles? E a resposta a essa pergunta é que isso estava no coração deles porque eles tinham há pouco vivido um evento traumático, uma ruptura traumática dentro da sua comunidade. Alguns homens que eram tidos por eles como irmãos, como família de Deus, começaram, com o passar do tempo, desenvolver características estranhas, desenvolver um aspecto diferente naquilo que eles diziam crer, naquilo que eles proclamavam. E com o passar do tempo, essas características diferentes, estranhas, começam a tomar uma forma tão intensa que eles saem do meio dessa igreja, eles saem do meio dessa comunidade, pregando coisas estranhas à fé. Esse grupo faccioso, esse grupo que sai, eles saem dali dizendo, no entanto, ter comunhão com Deus. Eles não saem como aqueles que abandonaram a fé. Eles não saem dizendo, eu não creio mais em Deus. Não é assim que acontece essa ruptura. Antes, eles dizem ter comunhão com Deus. E eles são influenciados pela filosofia do seu tempo. E na influência dessa filosofia, eles tomam alguns caminhos, como por exemplo, o caminho de fazer uma grande separação entre o mundo espiritual e o mundo material. E essa diferenciação, ela é tão grande e tão aplicável na realidade deles, que eles passam a entender que Deus nem se preocupa com aquilo que é feito nesse âmbito físico, nesse âmbito material. E isso promove uma espécie de teologia da libertinagem. E talvez esse mecanismo pareça muito sofisticado para você, por ser um mecanismo filosófico, mas a verdade é que ainda hoje nós vemos comunidades que se dizem cristãs, que dizem conhecer a Deus, mas estão marcadas por uma espécie de teologia da libertinagem, que vão dizer assim, Deus é grande demais para se importar com essas coisas. Deus não se importa com o que você come ou bebe, ou com onde você vai, ou as festas que você frequenta, ou as pulsões que você deixa tomarem o seu caminho de maneira desenfreada. Deus não se preocupa com essas coisas, você pode tudo. Essa teologia ainda perdura no nosso meio, ainda que não tão sofisticada filosoficamente. E aqueles homens naquela comunidade estão passando por essa situação. Esse grupo faccioso, eles demonstravam uma espécie de espírito de superioridade, de desprezo com aqueles que antes eram seus irmãos. E assim eles tentavam enganá-los, persuadi-los, convencê-los. Essa pressão externa que aqueles irmãos estavam vivendo, então, ela se torna razão de uma angústia, razão de uma dor. Estes homens começam a perturbá-los e a realmente colocar dúvida no seu coração, onde eles questionam a própria fé. Onde eles questionam, será que não sou eu que estou errado? Estes homens, eles dizem conhecer a Deus, eles se dizem tão bons, eles se dizem tão espirituais, será que não sou eu que estou errado? E por isso, João vai escrever a eles, para ajudá-los a discernir o que está acontecendo. Tanto é que no capítulo 5 dessa carta, João vai escrever assim, estas coisas escrevi a vocês que creem
no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Veja que esse propósito é diferente do propósito pelo qual João escreve o seu Evangelho. Porque lá no capítulo 20, no Evangelho de João, em determinado momento, João vai dizer que ele escreve para que as pessoas, para que seus leitores creiam. Mas aqui, ele não escreve para que eles creiam. Ele fala, escrevi a vocês que creem no nome de Deus para que saibam que têm a vida eterna. João os está ajudando a chegar a um discernimento da situação, para que eles entendam quem eles são e entendam o que está acontecendo em volta. Esse é o seu objetivo. E por que eu tomo todo esse tempo para te explicar isso? Porque uma vez que você entende esse contexto, você consegue ler toda essa carta de uma maneira diferente, de uma maneira mais nítida. As coisas começam a fazer mais sentido quando você entende que João está escrevendo em um contraste com essa realidade. E assim, nós vamos então agora ler 1 João 3, 11 a 24. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Feche seus olhos, vamos orar. Peça ao Senhor que fale ao seu coração nesse momento, que Ele abra os seus ouvidos para a voz dEle. Peça a Ele que confronte o seu pecado e que te ajude a entender aquilo que Ele deseja ministrar na sua alma nessa manhã. Senhor, nenhum de nós é digno de nos achegarmos diante de Ti, de dirigirmos a Ti nossa palavra, mas nós fazemos isso, Deus, por causa de Cristo Jesus, que se entregou por nós, coberto no seu sangue. E nós clamamos ao Senhor que nessa manhã, enquanto nós nos achegamos à Tua palavra, o Senhor fale conosco, fale de maneira profunda, fale de maneira transformadora. Nós temos sede do Senhor, nós temos sede da Tua presença, nós precisamos da Tua intervenção na nossa vida,
na nossa miséria, nas nossas mazelas, nos nossos pecados. Deus, que nós possamos sair aqui dessa manhã mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. Peço que use a minha vida com graça para abençoar os meus irmãos e que não seja eu quem fale, mas Cristo fale a nós, através da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, às vezes, eu não sei se você já sentiu isso ou percebeu, nós temos um hábito na igreja cristã, moderna, que é o hábito de nós supervalorizarmos a igreja primitiva, como se a igreja primitiva não passasse por tantos problemas quanto nós, senão às vezes em alguns textos que lemos parece que até mais. E eu quero que com isso em mente você pense nisso que nós acabamos de descrever e de ler aqui. Homens que saíram do meio da igreja, estão falando absurdos, estão pregando contra o evangelho, estão promovendo divisão no meio do povo de Deus, distorcendo a verdade que eles receberam. Essas muitas ideias, teorias, caminhos, começam então a fazer com que os cristãos fiquem confusos nas suas mentes e nos seus corações. Quem está certo? Quem está errado? O que é verdade? O que é mentira? Isso não é tão diferente assim de muito do que nós temos hoje. Da mesma maneira que antes, hoje existem filosofias e seitas que sincreticamente contaminam o evangelho. Grupos dos mais variados. Grupos que vão relativizar o pecado, grupos que vão tentar promover êxtases espirituais, fabricando-os, grupos que vão fazer falsas promessas que Jesus nunca fez, pregando um evangelho diferente do que ele pregou e dizendo ainda assim que conhecem a Deus. Essa mesma realidade alcança o nosso tempo. Mas eu quero, diante disso, te fazer uma pergunta, pensando no seguinte cenário. Sabe dinheiro? Dinheiro, ou você já se esqueceu do que é dinheiro? Na época do Pix, do cartão de crédito. Houve uma época, irmãos, que as pessoas usavam dinheiro de papel. Cédulas, às vezes você nem sabe o que é cédulas. Né? Se você ele está tentando falar células, não, é cédulas. Essas cédulas de papel, essas notas, elas eram usadas para as pessoas comprarem as coisas, transacionarem comercialmente. Houve um tempo que era assim. E nessa época, né, eu, por exemplo, não tenho uma nota em casa, uma nota de papel em casa. Mas nessa época, se você não quisesse receber uma nota falsa, sabe o que você deveria fazer? Você deveria estudar muito bem a nota verdadeira. Não adianta você saber como são as falsificações. Sabe por quê? Por um motivo simples. Não existe uma regra para fazer uma falsificação. Não existe o jeito certo de fazer o dinheiro errado. A falsificação, ela pode ser diferente. Ela pode assumir várias formas. Mas a nota verdadeira é uma só, com um conjunto específico de características. Então, se você quer evitar receber um dinheiro falso, o que você precisa fazer? Conhecer a textura, as fibras, os elementos, o cheiro, o sabor. Não, isso não precisava. Apesar de que tem gente que lambe assim o dedo, né, e passa no dinheiro. Mas você tem que saber as características do dinheiro verdadeiro, para que você reconheça o falso. E você sabe o que João está fazendo aqui? João está colocando diante daqueles irmãos que começam a se questionar uma cédula verdadeira, uma nota verdadeira. Ele está dizendo, aqui estão as marcas que vocês precisam conhecer.
para que vocês possam discernir entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é uma falsificação, por melhor que pareça essa falsificação. João está colocando diante deles essas características, que estes irmãos devem procurar neles, devem procurar no meio deles, para que eles possam resolver a sua angústia e discernir entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. E nessa passagem que nós lemos, nós vamos então encontrar essas marcas que nós precisamos considerar para discernir entre o evangelho genuíno e entre o falso evangelho. E eu quero mostrar para vocês aqui 3 marcas. E a primeira dessas marcas é uma marca dupla. E você vai entender por que eu disse isso. Mas primeiro, eu quero dizer a você apenas qual é essa marca. É a marca da resistência. É assim que eu a chamei aqui. Nos versículos 11 a 13, nós encontramos essa marca da resistência. Veja lá o que João está escrevendo. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Amigos, essa igreja a quem João está escrevendo, como eu disse a vocês, é uma igreja que está ferida. Não só porque homens saíram do meio deles, mas saíram dizendo que além deles estarem errados, esses que saem por cima, como se fossem superiores, como se eles é que conhecessem de fato a Deus. Esse grupo faccioso se entende para além da categoria de pecado, eles se entendem como se fossem seres iluminados no mundo espiritual. E tudo isso que eu estou dizendo, nós vamos percebendo se você dá atenção à maneira como você lê essa carta. E vai entendendo que João vai escrevendo em contrastes. Faça um exercício. Essa carta é pequena. Hoje, na parte da tarde, quando você chegar lá na sua casa, lembra dessa informação que eu te dei e leia a carta toda. E você vai começar a perceber essas características. Mas no versículo 11, uma das coisas que João faz, diante desse cenário todo que nós entendemos, é lembrá-los. João os está lembrando. Por quê? Porque, irmãos, existem situações na nossa vida que nós vamos passar por dificuldades, por dúvidas, por perguntas, por questionamentos. Coisas vão acontecer conosco, ou com quem nós amamos, ou ao nosso redor. Coisas vão ser ditas para nós, ou a respeito de nós, que vão começar a tentar entrar no nosso coração para gerar dúvidas na nossa fé, para gerar questionamentos. E você sabe o que você precisa quando você está se sentindo fraco? Você precisa se lembrar. Se lembrar. Deus faz isso com o seu povo. No Antigo Testamento, quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos que Deus estabelece festas, que Deus estabelece liturgias, com o objetivo de fazer o quê? De lembrar ao seu povo, porque eu e você tendemos a esquecer. Nós esquecemos daquilo que Deus fez, nós esquecemos de quem Deus é. Então João está fazendo o quê? João está aqui os lembrando. E do que João vai lembrá-los? Vai lembrá-los da mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Meu irmão, talvez você esteja enfrentando dúvidas e perguntas no seu coração, porque você tem andado esquecido e distraído. E João aqui está lembrando do que vocês ouviram desde o princípio. Mais tarde, nós vamos falar dessa mensagem em si, mas agora eu quero que você preste atenção em um outro detalhe. Não na mensagem em si, mas no aspecto que João destaca, que é o quando essa mensagem foi recebida. Quando foi? Desde o
princípio. Vocês estão vivos aí? Desde o que, gente? Do princípio. É importante a gente memorizar isso. Essa mensagem, ela tem lastro, ela tem origem, ela é uma mensagem que resiste. A mensagem não mudou, ela não foi inovada, ela não foi revogada, ela não foi esvaziada. Essa mensagem recebida desde o princípio resiste. A mensagem que Jesus nos deu resiste a eras, resiste a governos e governantes, resiste a impérios, resiste ao pecado, resiste aos ataques políticos, resiste aos ataques espirituais. A mensagem que nós recebemos desde o princípio é uma mensagem que resiste, que permanece. Não me venha com inovações, com novas descobertas espirituais, com novos êxtases espirituais. Nós recebemos a mensagem que resiste desde o princípio. A mensagem da cruz permanece e vai cruzar eras até a consumação dos tempos. A mensagem resiste. Mas a resistência que vem como uma marca que nos ajuda a diferenciar o verdadeiro do falso evangelho, não é apenas uma resistência no perdurar da mensagem. Não é apenas uma resistência do lastro da mensagem. Há uma resistência que em outro sentido, que não é a resistência da mensagem, é a resistência à mensagem. E por isso eu disse a vocês que essa característica aqui, ela é dupla. Existe uma resistência que é a resistência da mensagem e a resistência à mensagem. E a minha pergunta então a vocês é, e desde quando tem a resistência à mensagem? Adivinha só. Desde o princípio. Por isso João vai voltar até Caim. João está revelando um enredo de conflito que se estende desde o princípio da história da humanidade até os dias de hoje. E que se revela também naquilo que os seus primeiros leitores estavam experimentando no meio deles. Se eu perguntar a você assim, quem foi Caim? Provavelmente vocês me dirão, filho de Adão e Eva. Tecnicamente está certo, mas não é isso que João está dizendo aqui. João está dizendo, se eu perguntar, quem foi Caim? Ele dirá, filho do diabo. Filho do diabo. É isso que João está escrevendo quando ele fala assim, olha, Caim que era do maligno. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui, para o fato de que o que João está dizendo não é novo. Está revelado em Gênesis a nós. Porque quando nós vamos a Gênesis, capítulo 3, no texto onde há a queda, onde há o pecado, o que acontece após o pecado? Deus vem confrontar o homem com o seu pecado. E ali há a materialização da morte em diferentes níveis. No entanto, um aspecto acontece importante ali, que é, Deus não amaldiçoa o homem. Deus não amaldiçoa a mulher. Ele amaldiçoa quem? A serpente e a terra. E ele fala que a serpente vai comer pó e vai rastejar sobre a terra. Nos versículos 14 e 15 do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que tem um conflito. E esse conflito é o conflito do descendente da mulher com a descendência da serpente. E nesse conflito, o descendente da mulher seria ferido no seu calcanhar, e a serpente seria ferida na cabeça. Um ferimento de morte. Só que acontece uma coisa, se você parar a leitura em Gênesis 3. Você é deixado em um suspense. Por quê? Porque talvez seja claro para nós assumirmos que a descendência da mulher vem de quem? Da mulher. É óbvio. Só que uma pergunta fica ali flutuando. E a serpente?
E a descendência da serpente? Essa pergunta ela é respondida para nós em Gênesis 4. Existe algo que acontece ali que aponta para nós para a descendência da serpente. O que é? Caim mata o seu irmão Abel. Quando Caim mata Abel, pecado, o que acontece? Deus vem para confrontá-lo com o seu pecado, assim como fez com Adão. Mas existe agora algo diferente que acontece naquele momento. E o que é? Eu leio para você. Palavras do Senhor a Caim, em Gênesis 4, 11. E agora você é maldito sobre a terra. Quando Moisés escreve esse texto, ele está traçando para nós paralelos entre Gênesis 3 e 4. E você está se perguntando, e onde está essa descendência da serpente? E aqui está evidenciada a descendência da serpente, porque o Senhor amaldiçoa Caim sobre a terra. E se você ler o versículo 11 e 12, você vai encontrar mais paralelos. Mas o ponto que eu quero te mostrar aqui é que desde Caim, a descendência da serpente é marcada por se levantar de forma contrária a Deus. Esses são os filhos do diabo de quem João fala. E isso nos mostra esse outro elemento de resistência, a resistência a Deus, a sua obra, a sua mensagem. E é por isso que João vai escrever: não se admirem se o mundo odeia vocês. Por que você acha que ele está escrevendo? Não se admirem. Porque não é novo. Está lá desde o princípio. O mundo odeia vocês. Os filhos do diabo odeiam os filhos de Deus. E nós vemos isso na nossa sociedade. Isso perdura até hoje. Isso existe até hoje, ainda que de várias formas e de vários meios. Irmãos, nós acabamos de sair do carnaval, né? Uma festa cultural. Mas não se engane, a cultura do homem é forjada no pecado. E nós vemos manifestações todos os anos do ódio da cultura àquilo que é de Deus. Veja, eu não estou nem falando de valores diferentes. Certo? Eu não estou dizendo assim, eles gostam mais de uma coisa, a gente gosta mais de outra. Não, eu estou dizendo, eles odeiam aquilo que é de Deus. E eu não estou falando aqui de política. A política é apenas sintomática. Eu não estou aqui falando de sintomas, mas de causas. Os filhos do diabo odeiam os filhos de Deus. E tudo que vem de Deus. E a mensagem de Deus. Por isso você, assim como cristão, deveria observar os seus amores, as suas pulsões, os lugares que você deseja estar, as coisas que você deseja consumir, assistir, e ver se você não está consumindo aquilo que é ódio a Deus, a sua mensagem e ao seu povo. A resistência da mensagem do Evangelho e a resistência à mensagem do Evangelho devem trazer segurança àquela igreja perseguida pelos que saíram do seu meio. E devem trazer segurança aos nossos corações. Então, se o seu coração está frágil, está atribulado, está angustiado, lembre-se e observe a resistência da mensagem que perdura por eras e a resistência à mensagem. Mas há uma segunda marca aqui importante, que é a marca do amor. Versículos 14 a 18 dizem: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra,
nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Veja que nesse texto, esse conflito que eu abordei, ele continua se estendendo aqui, tomando novas formas. João está falando daqueles que são como Caim, daqueles que são assassinos que odeiam os seus irmãos. Ah, mas isso não é forte? Como assim? Assassino? Como assim? Se você odiar o seu irmão, você é assassino? Ora, meus irmãos, o assassinato é a consumação final do ódio. Veja que talvez alguém que odeie alguém não mate. Falta de oportunidade, falta de coragem, falta de recursos, medo da lei, medo da punição. Mas se tracionado até a sua última instância, o ódio leva à morte, ao assassinato. E esse ódio é o ódio dirigido pelos filhos do diabo aos filhos de Deus. Por que Caim mata o seu irmão? O que João nos responde? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Veja, para Caim, as obras de Abel são uma denúncia. São uma denúncia da sua maldade. São uma denúncia da sua perversidade. Ele olha para as obras justas do seu irmão, ele não se alegra com elas. Ele as odeia. Por quê? Porque elas revelam a insuficiência das suas obras, que as suas obras são más. Você acha que é só Caim, gente? Você acha? A gente experimenta isso a todo momento, até dentro da igreja. Sabe quando você fica sabendo, olha, aquele irmão ali está jejuando. E aí, ao invés de se alegrar com aquilo, falar assim, glória a Deus, eu preciso jejuar mais. Eu preciso buscar mais o Senhor. Você vê aquilo ali, e você fala assim, e acha que ele é mais crente do que eu. E acha que ele é melhor do que eu. Caim. Sabe quando você vê alguém exercendo seus dons no meio do povo de Deus? De maneira linda, de maneira excelente, de maneira que glorifica o Senhor. E aí você olha para aquilo, e ao invés de se alegrar nisso, você se sente miserável. Eu sou tão incompetente. Caim. Porque você quer, diante da luz, não se limpar. Sabe o que você quer fazer? Atirar pedra na lâmpada. Apagar a luz. Isso é um impulso de Caim na nossa carne. É inclusive assim que mataram a Cristo. Tá? No Evangelho de João, capítulo 3, nós lemos o seguinte: a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O ódio do mundo àquilo que é de Deus é um ódio sistêmico. E João está mostrando que aqueles que perseguiam a igreja operavam nesse mesmo sistema. Os irmãos que receberam essa carta, eles não estavam sendo assediados pelos falsos mestres por amor. Era por ódio, não por amor. Mas não pense nesse ódio apenas a partir do clímax do assassinato. Não. Às vezes ele se manifesta de maneira mais sutil. E eu quero ler para você um breve relato de Karen Jobes, uma importante teóloga, professora emérita do Wheaton College, que vai nos contar de como ela participou desse sistema de ódio do mundo na sua própria vida. E ela vai nos contar o seguinte caso. Quando eu era criança, antes de vir à fé em Cristo, havia uma jovem garotinha na escola, que era filha de pais que eram missionários cristãos. Suas roupas estavam sempre limpas, mas bastante gastas e muito distantes do que era moda na época. Ela parecia diferente de outras crianças, de maneiras indefiníveis, e de maneiras que a tornaram um alvo das provocações maldosas dos seus colegas de classe. Depois que me tornei cristã,
olhei para trás naquele ano letivo com vergonha, por não ter feito amizade com aquela criança pobre e solitária. Não me lembro de provocá-la como alguns fizeram, mas também não arrisquei a minha própria posição social na classe para ficar ao lado dela. Eu participei do ódio do mundo por aquela criança de Deus, aquela filha de pais missionários, que agora provavelmente poderia ser uma boa amiga. Há algo na natureza humana caída que quer evitar pessoas que acreditam em algo como a verdade de Deus e que tentam viver por ela. Esse ódio é um ódio sistêmico, que se manifesta de várias formas em diversos lugares. Há um ódio à luz que às vezes é velado e às vezes é revelado. E todos nós, à parte de Cristo, experimentamos essas mesmas pulsões de Caim, esse mesmo ódio de Caim, até que algo nos remove das trevas para a luz, da morte para a vida. É isso que João escreve, ele diz: já passamos da morte para a vida. Mas como, João? Como nós sabemos que nós passamos, João? Da morte para a vida. Olha para esses homens, como eles dizem que são de Deus, como eles não pecam, como eles são espirituais, como nós sabemos que nós passamos da morte para a vida. E a resposta é o amor. Sabemos porque amamos os nossos irmãos, quem não ama permanece na morte. Esse amor do qual João fala é um amor distintivo do cristão. Essas são as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 13, 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Mas sabe qual que é o problema, irmãos? O problema é que hoje, se eu disser que Deus é amor, que Jesus é amor, que o cristianismo é amor, até o ateu vai dizer amém. Por quê? Porque as pessoas ouvem isso e interpretam aquilo que é amor de acordo com a própria definição. Mas amar não é aceitar tudo que o outro quer fazer. Amar não é suspender os seus julgamentos. Amar não é uma pulsão sem lei. Amar não é ignorar o pecado do seu irmão. Sabia que acontece isso? Você vê o seu irmão pecar e vira a cara. Problema do pastor. É assim que a gente vive no cristianismo moderno. Olha que loucura que a gente está fazendo. Cadê o amor? Quando você ignora que o seu irmão está num caminho de morte, isso não é amor. Ah, então beleza, eu vou correr para o pastor e vou avisar. Não, isso também não é amor. Isso é dizer, isso não é problema meu. Você está vendo seu irmão em pecado? Vá lá e ame-o. Diga a ele, meu irmão, eu amo o Senhor e eu amo você. E porque eu amo o Senhor e eu amo você, eu preciso te dizer, isso que você está fazendo não agrada a Deus. E eu quero te ajudar a não fazer mais. Você não precisa de um oficial da igreja para fazer isso. Você é crente, não é? Então vai, ame. Nós não podemos ignorar o pecado dos nossos irmãos. O que é amor? João escreve: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Mas as pessoas não querem dar nem tempo. Mas olha as palavras de Jesus. E ao escrever isso, João está mostrando que em Jesus nós temos a reversão do paradigma de Caim. O que é que Caim fez?
Ele matou o seu irmão. O que é que Jesus fez? Ele deu a sua vida pelos seus irmãos. Jesus reverte o paradigma de Caim. Nós não saímos atrás dos nossos irmãos para matá-los mais. Nós saímos para morrer por eles, para nos doar por eles. Esse paradigma é que define a maneira como nós amamos. E um teólogo que se chama J. Denning, escocês, ele nos ajuda a entender isso quando ele escreve o seguinte: se eu estivesse sentado no final de um pier, em um dia de verão, aproveitando o sol e a brisa, e alguém viesse e pulasse na água se afogando, para provar o seu amor por mim, eu deveria achar isso bastante ininteligível. Eu posso estar muito necessitado de amor, mas um ato sem relação racional nenhuma, com nenhuma das minhas necessidades, não poderia provar isso. Mas, se eu tivesse caído de cima do pier, e estivesse me afogando, e alguém pulasse na água ao custo de fazer o meu perigo, ou o que quer que fosse o meu destino, o destino dele, me salvando da morte, então eu deveria dizer: amor maior não tem o homem do que este. Eu deveria dizer isso de forma inteligível, porque haveria uma relação inteligente entre o sacrifício que o amor fez e a necessidade da qual ele redimiu. Irmãos, o amor de Cristo que vem em nossa direção é um amor que vem de encontro às nossas necessidades, que nos tira da nossa miséria, que nos tira da nossa solidão, que nos tira da condenação e da morte do pecado. O amor que nós devemos experimentar no nosso meio são reverberações desse amor. É como se essa gota do amor de Cristo caísse na água, e o que nós fazemos é reproduzir essas ondas pelos tempos que vêm dessa gota. Nós vamos emulando isso, repetindo isso, vivendo isso. Por quê? Porque Ele nos amou. E nós amamos. Nós fazemos aquilo que Ele fez. O amor da compaixão que torna a necessidade do outro como nossa. Os falsos mestres, eles não se preocupavam com o corpo e a matéria. Vocês lembram que eu disse isso? Eles separavam entre o espiritual e o material. Sabe o que isso implica na prática, por exemplo? Não é só que eles saíam fazendo o que tinham vontade. Mas eles não se preocupavam também se você estava passando fome, se você estava passando necessidade. Isso é corpo. Isso aí não vale nada. O que vale é o espírito, são as ideias. E é por isso que João vai dar esse exemplo que ele dá. Falando da necessidade. Os falsos mestres não se preocupavam com isso, em socorrer os necessitados. Mas João está dizendo: não amem da boca para fora, mas de fato e de verdade. O amor se importa, o amor socorre, o amor se sacrifica, o amor nos move em direção ao outro. E por fim, a última marca e a menor delas, que eu quero compartilhar com você nessa manhã, é para além da resistência, para além do amor, a marca da confiança. E você pode depois ler entre os versículos 19 e 24 sobre essa marca da confiança. Mas veja só o que acontece aqui. João acabou de falar àquele povo angustiado, que estava se perguntando se eles realmente tinham a vida eterna, se eles realmente eram filhos de Deus, que eles deveriam amar como Jesus ama, que eles deveriam amar de fato e de verdade, não da boca para fora. João, mas isso não sobe a barra? Você está querendo desesperar esse povo, ou você está querendo consolar esse povo? Porque está parecendo que está ficando mais difícil. Na verdade, o que João faz é ele tranquiliza o povo, porque ele diz: se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que amar como Jesus ama é um reflexo da nossa salvação e não uma condição para ela. E isso muda completamente a maneira como nós vivemos. Você pode falhar em amar? Pode. Essa falha deve ser recebida por você com consciência, com arrependimento e com mudança. E com confiança no Senhor. Por quê? Porque Ele conhece a obra que Ele está fazendo.
em nós. Mas não existe uma categoria de cristão que não ama. Versículo 14. Quem não ama permanece na morte. Se você não é impulsionado pelo amor que te salvou, isso indica que você não conhece esse amor. E nisso João contrasta a prática dos falsos mestres, que eram amantes do mundo. Pastor Rodrigo pregou sobre isso. Os falsos mestres eram amantes do mundo, mas não tinham neles o amor do Pai. Assim, João está chamando os irmãos à confiança na obra que o Senhor estava realizando no meio deles e que era manifesta em Cristo. João não está, no entanto, apenas apontando para um aspecto social. Gente, não é a respeito de virar hippie. Entende? O que eu quero que vocês respondam aqui, não é que semana que vem está todo mundo zen, falando paz e amor. João não está falando aqui de um aspecto meramente social do amor diante deles. Ele está dizendo, e o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Na confiança que gera obediência, na fé do nome de Jesus Cristo como Filho de Deus, aqueles homens poderiam encontrar descanso para os seus corações. Não é só amar, você tem que saber o que é amor. Você não sabe o que é amor se você não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, porque é só através dele que nós conhecemos o Deus que é amor. Você pode experimentar prazer, você pode experimentar simulações, você pode experimentar experiências pontuais de generosidade, mas você só conhece o amor mediante a fé em Cristo. Então, quando nós cremos no Senhor e somos alcançados pelo seu amor, nós somos habilitados a amar. Isso não significa uma caminhada sem erros, mas significa que nós confiamos naquilo que Ele está fazendo em nós. E nisso nós podemos encontrar descanso. Meu irmão, não é a força da sua fé que te salva, mas é a força daquele em quem você crê. Quando o seu coração estiver amedrontado diante da fé, lembre-se disso. Não é a força da sua fé que te salva, mas é a força daquele em quem você crê. É isso que pode nos sustentar. É isso que pode nos conduzir e nos fazer amar. Não há salvação por outro nome, não há comunhão com Deus senão pelo Filho. Nós somos chamados à obediência, mas nós não somos abandonados à nossa própria sorte, na tentativa de guardar os seus mandamentos. E é por isso que nós lemos, quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Nós precisamos descansar e confiar na obra que o Espírito de Deus faz em nós. Como ele nos corrige, como ele nos lembra, como ele nos disciplina, como ele nos ensina, como ele nos impulsiona segundo o caminho do Messias, segundo o caminho do Cristo. A nossa salvação não nos é algo certo por qualquer obra que nós fazemos, mas por toda obra feita em nós, que se manifesta na resistência da mensagem e na resistência à mensagem, no amor de Cristo que se manifesta no nosso meio, e na confiança e no descanso que nós temos quando nós sabemos que Ele está trabalhando em nós. Por isso, não deixe o seu coração ser atribulado, mas se lembre dessas verdades. E se você descobriu nessa manhã que você não conhece o amor, mas no seu coração há sede por conhecê-lo, eu quero te dizer que essa igreja está aqui para te ajudar nessa caminhada. Fale comigo, fale com um dos pastores. Nós queremos orar com você, caminhar com você, para que todos nós possamos ser formados à imagem do Cristo de Deus.
A gente não vem aqui domingo após domingo brincar de igrejinha, gente. A gente vem aqui para viver o cristianismo verdadeiro, o evangelho verdadeiro e uma fé verdadeira. Se você tem virado o rosto para os irmãos que você vê em pecado, vire o seu rosto para Deus e olhe o que Ele fez por você. E veja se o que você está fazendo é reflexo disso ou não. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração e a nossa vida. Nós reconhecemos, Deus, que há tantas falhas no nosso caminho. Tantas vezes, Pai, nós fracassamos em amar e nós nos comportamos como Caim. Mas nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor conclua a obra que começou em nós. Que o Teu Espírito venha mudar o nosso coração e a maneira como nós nos relacionamos contigo e uns com os outros. Eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor nos fortaleça para que nós não sejamos abatidos pelos ataques desse mundo. Que não sejamos abatidos pelos ataques do nosso próprio coração. Mas que nós possamos ser renovados em Cristo Jesus. E assim nós possamos viver a fé de maneira genuína. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito de Deus sejam sobre a sua vida hoje